Glória a Deus, aleluia. Vamos compartilhar hoje mais um tema do princípio da honra. Hoje nós vamos falar sobre honrar o esposo, honrar o marido. Muito top esse tema. Está lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 2. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que palavra, hein? Então, como que eu devo honrar o meu esposo? Primeiro, esposas que criticam, que não falam de maneira respeitosa, que caçoam e reclamam do esposo, desonram seus maridos. Você conhece alguma mulher assim? Que tem a mania de expor os defeitos do esposo quando está numa rodinha de amigos, de ficar falando dos defeitos para os outros, expondo, né? Isso não é honra. E Deus abençoa a esposa que honra seu marido. Quando você honra seu esposo, ele prospera. E, consequentemente, você também prospera. E sabe uma maneira de honrar o esposo? É sendo submissa a ele. Porque, da mesma forma que você é submissa e obedece ao Senhor. Por quê? É igual está escrito aqui, né? A mulher ganha o esposo sem palavras. Quando eu estava lendo aqui, eu pensei, né? Senhor, mas como que uma mulher pode ser submissa a um esposo que não é cristão? Porque isso acontece muito, né? Da mulher ser cristã e do esposo não. Ou seja, ele não segue os meus princípios e valores, magoa muito a esposa, chateia, enfim. Mas ainda assim eu devo honrá-lo. É que nem eu estava falando ontem sobre os pais, né? Mesmo que os pais não tenham cumprido o seu papel, ontem não, esses dias. Mesmo que os pais não tenham cumprido o seu papel, enfim, não, os filhos devem honrar aos pais. Da mesma forma a esposa. E o desafio dessa esposa que tem um esposo que não é cristão é muito maior, né? Então é a chance que ela tem de se parecer mais ainda com Cristo. Porque ela vai ganhar o esposo sem palavras. E quantas vezes nós mulheres, eu mesma, já rebati muito com meu esposo. Meu esposo um dia falou assim pra mim que eu não aceitava, sabe? Sempre que ele falava algo, eu rebatia. Eu sempre queria estar certa, ele falou, acho que foi isso. Eu sempre queria ter a razão, sempre queria estar certa. E apesar de que meu ponto de vista não ser esse, mas era o que eu estava demonstrando com as minhas palavras, com a minha forma de agir. Ou seja, eu não estava sendo submissa. Eu estava querendo bater de frente, sempre bater de frente com meu esposo. Isso não é uma forma de submissão. Então, nós mulheres temos que pedir sabedoria a Deus para que Ele nos ensine a ser submissa, assim como somos ao nosso Deus, a ser com nossos esposos, né? Que nós devemos ter sabedoria para edificar o nosso lar, sabedoria para ser bênção, né, na vida do nosso esposo. Porque quando a gente honrar ele vai prosperar em todas as áreas. E quando a gente fala em prosperar, não é só financeiramente, né, em todas as áreas, espiritual, emocional, enfim. Não é à toa que a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E o que é honrar para você? Você tem honrado seu esposo? Pergunte para ele. Pergunte para o seu esposo. Pergunte para ele se ele se sente honrado por você. Pergunte para ele o que você deve fazer para que ele se sinta honrado, para que ele se sinta reconhecido. Quantas vezes nós fazemos o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que é a submissão, e muitas vezes não é o que ele se sente. Então é importante a gente perguntar. Da mesma forma, o esposo deve perguntar para a esposa, né? O que ele faz que ela se sente honrada, que ela se sente amada, enfim, que nós possamos conversar mais um com o outro, dialogar, olhar nos olhos e ter esse alinhamento da parte de Deus, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Sucesso!